bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu estou dando continuidade ao universo Star Wars com TIE Fighter e Yoda, o segundo volume de Yoda, que eu até pensei que ia ser uma minissérie em 5 partes, depois eu percebi que são 15, acho que foram 15 e fechando, e que vai desenvolver a história do Yoda. São duas séries paralelas às séries mensais desse cenário de Star Wars que está principalmente focado atualmente entre uma... como é que chama? É o Retorno... Não. Uma Nova Esperança... Nossa, fugiu agora. Entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, na verdade, está terminando essa fase aqui no Brasil. E essas duas histórias, TIE Fighter se coloca nesse finalzinho, quase na virada de página do cenário do... Se não... concomitante com a história do Retorno de Jedi, e Yoda, que se passa no período da Guerras Clônicas, pré-Guerras Clônicas. Na verdade, ele se passa em dois períodos, como memória e como atualidade, num momento antes do Império Contra-Ataca, quando o Luke Skywalker vai treinar com o Yoda. Bem, deixa eu começar com o Yoda. Ela tem são 3 roteiristas, Judy Hauser, Mark Guggenheim e o Kevin Scott, com artes diferentes, Luke Ross, Alessandro Miracolo e Ibrahim Robertson, e cores diferentes também, Nolan Woodard, Annalisa Leone e Neeraj Menon. Devo dizer que eu gostei muito mais da arte do Ibrahim Robertson do que do Luke Ross, que todo mundo que já é mais conhecido e tal, gosto do Luke Ross, mas aqui eu achei... Não curti muito a arte dele. O Alessandro Miracolo traz uma arte intermediária, se eu posso dizer assim. As histórias foram publicadas em Yoda 6 a 10, de junho a outubro de 2023, aqui foi lançado em agosto de 2024. Basicamente a gente tem 2 arcos de histórias. O Estudantes da Força, que é a parte 3, que termina o arco que tinha começado na história anterior, que vai justamente mostrar esse personagem que é um Padawan, Wookiee, que ele teve visões sobre essa amiga dele, que é uma Tradoshana, que ela ia virar pro lado negro, pro lado obscuro da força, ela ia ficar malvada em algum momento. E ele, por causa dessas visões, acreditando na visão da força, ele resolve atacar ela. E aqui a gente tem um desenvolvimento justamente desses Padawans e da presença tanto do Yoda quanto do Mestre Dokkan. Nessa época ele ainda é um Jedi, está ajudando a treinar os Younglings e os Padawans. Existe uma discussão bem interessante do que é a força. Normalmente a gente conhece ela e é tratada nos filmes, algumas pessoas acabam tratando como se fosse a bondade pura, mas ela, na verdade, são forças que estão no universo, que podem ser manipuladas e podem transformar as pessoas que estão manipulando essa força para um lado e para outro. E se você agir cegamente por ela, mesmo que na melhor das intenções, pode ser que você esteja prejudicando outras e fazendo um papel inverso daquele que você pretende. E existe essa discussão filosófica entre o Yoda e o Mestre Dokkan do perigo, das visões e o que você vai fazer se você consegue ver o futuro. Esse futuro é ruim. Como que você pode evitar? Dá para você evitar de uma forma que não vai prejudicar mais ainda? É interessante essa questão e as mudanças que vão ocorrer aqui, sempre trazendo, na verdade, ensinamentos para o próprio Yoda, que a gente também tem como grande professor que sabe tudo. Ele também tem seus problemas, ele também tem seus questionamentos e seus arrependimentos. Esses arrependimentos vão ser trabalhados melhor no segundo arco, que é Tamanho Não Importa, que vai mostrar o presente dessa história, com o Yoda em Dagobah, esperando, exilado, na verdade, sentindo o peso
de ser culpado pelo Império. O Império, para ele, só existe na força que existe e só se transformou no que aconteceu por causa dele, por causa da inação dele perante o Imperador, ou o antes dele se transformar em Imperador. A gente vai acompanhar algumas missões que aconteceram junto com Anakin, enfrentando o General Grievous e essas coisas. E na segunda, e indo mais pra frente, a gente tem, acho que a última história, que eu achei a mais legal, ela vai mostrar o Yoda em Dagobah tendo pesadelos e tendo confrontos com o fantasma do Obi-Wan. E mostrando, né, humanizando, na verdade, o Yoda. Bem, legal, tô gostando dessa série. E outra história que traz muito dessa humanização dos personagens é o TIE Fighter. Ela é da Jodie Hauser, e aí tem, cada edição tem um artista diferente, não vou falar quem são eles, mas é uma série em 5 partes que vai mostrar uma equipe de TIE Fighters. A equipe, eu esqueci qual que é o nome da equipe, mas são 5 pilotos que trabalham para o Império e que acabaram de ter, olha só, a gloriosa vitória do Império na Batalha de Hoth, quer dizer, pós Império Contra-Ataca, embora massacrante, não conseguiu esmagar a deplorável aliança rebelde, cujas forças minguantes agora se espalham e fogem diante do poder da máquina de guerra imperial. O que a gente vai acompanhar é esse destacamento e vai mostrar, justamente o que eu estava falando do Yoda, vai humanizar esse grupo de cinco pilotos de TIE Fighter. Eles são os melhores naquilo que eles fazem e eles protegem o Império porque eles acreditam que o Império é a melhor forma de controle dos planetas que estão perdidos no caos, que estão perdidos na violência, e não tem outra forma. E os próprios rebeldes, eles acreditam que os rebeldes eles estão, na verdade, tentando destruir não o Império como instituição, mas o Império como a forma de garantir a galáxia coesa. Então o que a gente tem são 5 heróis. São 5 personagens que veem os problemas da instituição, mas encaram essa instituição, né, esse exército que eles trabalham com lealdade. É interessante que isso acaba trazendo questionamentos sobre o que é um soldado dentro de um exército. Os soldados que estão batalhando, os próprios policiais que estão, existe toda uma força policial, força militar, de polícia militar aqui no Brasil, que está estourando vários casos de violência, e essas pessoas são completamente deploráveis. A própria instituição ela tem um ensinamento, né, tem um doutrinamento, e eu vi isso na própria definição da polícia, do treinamento militar, que eles doutrinam os seus alunos, os seus soldados. Então existe justamente uma tentativa de desumanizar o inimigo e naturalizar a violência. Mas dentro de uma grande instituição, ela não é formada apenas por pessoas sádicas que querem enriquecer em causa própria, que querem explorar os outros. E a gente tem vários generais, vários policiais que fazem isso, e eles estão se aparecendo cada vez mais. Isso a gente vê também no exército, seja no Brasil, seja em outros países, mas ao tratar essas pessoas simplesmente como vilões e como monstros, a gente não consegue atingir elas. O que o Hauser ele tenta mostrar aqui é que, apesar da gente ver justamente o Império como vilão por tudo que ele fez, por toda a forma agressiva, que responsável por massacres, nas inúmeras ações que elas são demonstradas, esse Império, no fim, esses soldados são formados por pessoas que
sim, algumas têm sentimentos, algumas questionam, algumas veem que as coisas que estão acontecendo não estão certas. E mas elas estão vivendo e elas estão naquele ambiente tentando tirar o melhor e fazer o melhor para aquele ambiente. É isso que o cenário, o Hauser quer mostrar. A guerra está avançando, a gente tem inclusive uma manipulação de narrativa falando que os rebeldes eles estão prestes a serem dizimados completamente, a guerra vai acabar, a paz finalmente vai ser conquistada, uma paz que talvez eles não conheçam esses vários planetas que estão sendo explorados, que estão sendo destruídos por causa dessa máquina que é o Império. Nem todo mundo, nem todas as engrenagens, ou a maioria das engrenagens não tem consciência do que a máquina acaba produzindo. E essa é a ideia. A história, as 5 partes, elas trabalham em 2 linhas do tempo. A história principal, que mostra esse presente pós-Império Contra-Ataca, e um passado, que pode ser 6 meses atrás, algumas semanas antes, dias antes do presente, que vai apresentar e vai ajudar a humanizar cada um desses personagens, mostrando conflitos, mostrando lembranças, passados, desejos. E, bem, no decorrer da história, o leitor começa a ter empatia com cada um deles e coisas acontecem. Nem todos sobrevivem e a gente acaba sentindo a perda de cada um deles. É legal, viu? É bem interessante a forma como o Hauser acaba trabalhando, porque é isso. Normalmente a gente tá vendo questionamentos do Yoda, percebendo que tudo que ele acredita, né, como uma instituição que tenta trazer bondade, tenta ser compassiva e tal, ela pode recair em erros, ela pode recair em totalitarismos. De outro lado, o TIE Fighters, né, que a gente normalmente vê, tem toda essa construção dos grandes vilões do universo Star Wars como sendo sádicos, como sendo monstros, a construção de monstros. A gente vê o contrário. A gente vê que dentro deles existem realmente pessoas que acreditam que aquilo pode ser a solução para a violência que está acontecendo, não sabem de outra forma, humanizando. As 2 histórias acabam trabalhando com isso, a humanização do cenário e dos personagens por perspectivas diferentes, trazendo um pouco mais de questionamento, não simplesmente, né, o bom e o mal e zonas de cinza. É uma coisa um pouco mais desenvolvida do que só transformar em anti-heróis. Mostrar o quanto as pessoas são diferentes e o ambiente que elas vivem, que elas acabam se envolvendo, pode influenciar bastante e fazendo elas acreditarem que elas estão fazendo o melhor para as pessoas que acreditam naquilo. Enfim, Yoda e TIE Fighters. Gostei, não sei se eu viajei demais, mas achei bacana as 2 histórias. Quero saber de vocês, se vocês leram ou não leram, têm vontade de ler ou não. A gente conversa nos comentários, enquanto você me siga nas redes sociais, @professor eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, como essas 2 histórias, e continuar nessa jornada de Star Wars, que tem bastante coisa pela frente. A gente se vê no próximo episódio, então até mais, e bons quadrinhos.